Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando aqui no meu canal, muito prazer. Eu sou Everton Navas, Navas a Declarar. E como Navas a Declarar tem sempre alguma coisa a dizer, vou colocar aqui um áudio meu, né? São 27 minutos, então vai ter uma meia horinha aí de explanação em cima de um texto muito bacana, em cima de Oséias capítulo 4, né? E como fui eu que fiz, né? E a gravação é minha, então eu posso reproduzir aí a minha voz neste áudio que está aqui no grupo do WhatsApp. Vamos lá, soltar, tá? Pois é, meu irmão Fioravante, né? Esse texto ele é muito forte, né? Eu gosto muito desse texto porque ele realmente ele abre os nossos olhos espirituais para o presente, o passado e o futuro, né? Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, né? E tem gente que não escuta, né? Entendeu? Vós, filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? É aquele povo, né, que foi reconciliado, né, através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que antes não éramos povo, mas agora nós somos os eleitos de Deus, né? Não é lá aquela nação, não, né? É só, né? Veio a nós, os gentios, né? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Então, quem são os habitantes da Terra? Toda a humanidade, né? Toda a humanidade. Porque na Terra não há verdade, vírgula, né? Então, Jesus, ele veio revelar o caminho, a verdade e a vida. Porque até o presente momento, na escritura do Velho Testamento aqui, no livro de Oséias, né? Não havia verdade, não havia benignidade, nem conhecimento de Deus. Então, se você presume que não havia conhecimento de Deus, quem era raios o Deus que o povo conhecia, né? Chama Deus num adjetivo qualificativo. Deus é a qualidade do ser, né? Ele é um ser supremo, né? Então é um adjetivo qualificativo que dá qualidade ao ser, como um Deus medíocre, né? Então, o que as pessoas conheciam, não conheciam o Deus verdadeiro, né? Porque lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, está escrito, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, quer dizer que se Jesus não tivesse vindo, né? Aqui no mesmo versículo está escrito, porque não há verdade, né? E sabemos que o Filho de Deus, ele é verdadeiro, né? Então a verdade se manifestou através de Jesus Cristo, né? Este é, tá escrito lá em todas as Bíblias do mundo, do planeta, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então quer dizer que se não tivesse Jesus, não tinha conhecimento de Deus e não tinha vida eterna. A vida eterna veio se manifestar somente através de Jesus, porque no passado era uma esperança, era uma expectativa, né? Salomão se desfaleceu, né? Porque, né, que vantagem que eu tenho debaixo desse céu, dessa terra, né? Os homens são como os animais, né? E todos têm o mesmo fim, não há esperança. É o que está escrito. A gente estuda lá nos livros lá que Salomão escreveu, a gente vê só depressão, né? Angústia, tristeza, ausência de esperança, né? Não tem. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, né? Então, notem, né? É, um lugar desse não é de Deus não, filho. Entendeu? Quem fala que esse mundo é de Deus aí tá equivocado, né? Porque eu sou num lugar que permanece o perjúrio, né? A mentira, o matar. Eu recomendo vocês dar uma pesquisada, estudem que significa a palavra perjuro, né?
o perjurar, dá uma olhada lá nos sinônimos do perjurar, vocês vão ver que o perjuro está presente na vida de muitas pessoas, inclusive. É só fazer um adendo aqui, a tradução da Bíblia do amigo compartilhado não tá escrito furtar e há homicídios sobre homicídios, tá? É uma tradução diferente, tá bom? Dentro da igreja, né? A violência, ela não é só o ato de um ato físico de agressão, né? A violência, ela também está incutida nas palavras, né? Um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Então, assim, as pessoas estão ali na carne e no sangue, né? A carne e sangue não herdará o reino dos céus, né? Então, tá, enfim. Por isso a terra se lamentará. Quer dizer, uma terra que é de Deus, que todo mundo fala que é de Deus, vai fazer o quê? Se lamentará. E qualquer que morar nela desfalecerá. Esse desfalecimento será uma angústia, uma tristeza, um abatimento, algo tão grande como a palavra fala, né, que nunca houve tão grande tentação, né, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Um lugar desse não é de Deus, não, filho. Com os animais do campo, né? Com as aves do céu, eu sou um cara informado, viu? Olho para todos os lados, né? Às vezes as pessoas me ouvem, às vezes não, né? Mas eu tô vendo aí aves do céu caindo do nada, né? De repente tá lá um monte de passarinho, puf, cai no chão, né? Centenas de milhares de toneladas de peixes estão subindo e morrendo na superfície, sendo seus corpos aparecendo aí na beira de rio, na beira de praia, de oceano, né? Não sei se todo mundo viu aí uma recente notícia aí, foi amplamente divulgada, né? Que o núcleo da Terra parou, né? E quais os efeitos e as consequências disso, né? Então, existe em curso, né, uma alteração no campo magnético do planeta, né? E isso está afetando aí muita coisa na geologia, o terremoto que aconteceu lá. Eu tenho certeza que eu coloquei aqui 30 mil mortos, né? Muita gente olhou e deve ter ficado assustado. Nossa, como é que ele fala um negócio desse, né? Só que hoje, dia 6, eu acho que hoje é dia 6. A OMS já publicou, já espera-se pelo menos 20 mil mortos, né? Aonde um terremoto que derrubou um castelo de 2.000 anos, né? Eu olho o mundo diferente, gente. Minha visão e a maneira com que eu enxergo, né? É muito complexo. As pessoas não entendem isso, né? Então, como que um castelo de 2.000 anos, que está lá na Síria, lá na Turquia, né? Não caiu e teve um outro grande terremoto lá em 1999, né? Também morreram 20 mil pessoas naquele terremoto, 1999, né? Como que esse castelo passou por inúmeros terremotos sem sofrer nenhum abalo? Significa que em 2.000 anos não existiu nenhum terremoto igual foi na proporção do que foi este último. E eu posso dizer mais, né? Isso vai aumentar. Ah, mas o Brasil está longe, né? Fiquem de olho, gente, nos recordes, né, mundiais, né? Aonde na Austrália, né, já bateu lá 50 graus Celsius de temperatura, né? A gente viu aí recentemente um inverno, né, onde menos 70 graus em Nova York, né? As alterações climáticas, eu vou dizer mais. Entendeu? A gente está entrando na época de verão, época de chuvas, aqueles episódios que a gente assistiu, né, lá no Rio de Janeiro, de morro, carregando assim algumas dezenas de casas, vai acontecer de novo, entendeu? Alagamentos aqui em São Paulo, em várias regiões do Brasil, né? Rompimento de barragens, igual foi de Brumadinho. O mundo está sendo. Eu não posso acreditar que um lugar desse é de Deus, entendeu? Que mantém o povo,
entendeu? As pessoas debaixo de uma armadilha mortal. Ah, mas o Brasil está longe, né? Observem, né? Por isso, versículo 3, né? A terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Então, meu filho, nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra, neste planeta, vai passar de sentir um nível de tristeza, de abatimento, de angústia, de ansiedade, né? Nestes episódios cataclísmicos que estão aí por acontecer, né? Isso será um grande período de grande tristeza e abatimento, né? E eu vejo, né, as igrejas alimentando um povo numa história de Ruth, na história de Samuel, né? Num contexto de prosperidade, tudo vai dar certo para mim, entendeu? Absolutamente um contrassenso, né? Um episódio de, diria eu, né? Assim, anticristo, antibíblico, né? Contra o texto que está escrito aqui, né? Aqui está prometendo, né? Uma coisa cataclísmica, né? E qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, né? Os animais do campo teve um episódio aí dos carneirinhos andando em círculos, né? Vários animais no mundo, né? O meu povo foi destruído, né? Porque lhe faltou conhecimento, né? Este povo é o povo de Deus, é aquele povo que Deus escolheu, foi destruído porque ele faltou conhecimento, né? Olha só, a tradução que ele compartilhou tava faltando 2 versículos aí, ó. Todavia ninguém contende. Mas quem reparou isso, né? Quem reparou isso? Todavia ninguém contenda. Nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, né? Por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite e destruirei a tua mãe, né? Então veja, todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote, ou seja, vivem resistindo, tá? Às profecias, aos estudos, aos ensinos, vivem aí num modo de, de rebeldia tão intensa, tão absurda, né? Que, meu filho, Deus não tá mais nessa vida desse povo de jeito nenhum, acabou. Entendeu? Por isso cairás de dia. O povo anda aí como tropeçando ao meio-dia, na maior claridade, como cegos. E o profeta contigo cairá de noite nas trevas. Entendeu? Profetas do, vamos chamar assim, do engano, da mentira e da morte. Entendeu? Você vai cair nas trevas. Entendeu? Essa é a profecia que eu levanto contra ti. Você vai cair nas trevas do engano e da morte e da condenação eterna, e todo sangue inocente será cobrado de vossas mãos, que manteve as ovelhas e o povo de Deus no engano. Tá certo? Essa é a minha profecia. Tá aqui. A profecia da palavra. Tá, ó, já pulou lá, eu nem tinha percebido, eu tô reparando aqui agora, tá? Vai cair. Continuar aqui, versículo 6, né? Dá o play aí, meu filho. Não vai ter que ir lá. Pera aí. Aí. Volta lá, volta aqui. Dentro da igreja, né? A violência, ela não é só o ato de um ato físico de agressão, né? A violência, ela também está incutida nas palavras, né? Um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Então, assim, as pessoas estão ali na carne e no sangue, né? A carne e sangue não herdará o reino dos céus, né? Então, tá, enfim.
Por isso a terra se lamentará. Quer dizer, uma terra que é de Deus, que todo mundo fala que é de Deus, vai fazer o quê? Se lamentará. E qualquer que morar nela desfalecerá. Esse desfalecimento será uma angústia, uma tristeza, um abatimento, algo tão grande como a palavra fala, né, que nunca houve tão grande tentação, né, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Um lugar desse não é de Deus, não, filho. Com os animais do campo, né? Com as aves do céu, eu sou um cara informado, viu? Olho para todos os lados, né? Às vezes as pessoas me ouvem, às vezes não, né? Mas eu tô vendo aí aves do céu caindo do nada, né? De repente tá lá um monte de passarinho, puf, cai no chão, né? Centenas de milhares de toneladas de peixes estão subindo e morrendo na superfície, sendo seus corpos aparecendo aí na beira de rio, na beira de praia, de oceano, né? Não sei se todo mundo viu aí uma recente notícia aí, foi amplamente divulgada, né? Que o núcleo da Terra parou, né? E quais os efeitos e as consequências disso, né? Então, existe em curso, né, uma alteração no campo magnético do planeta, né? E isso está afetando aí muita coisa na geologia, o terremoto que aconteceu lá. Eu tenho certeza que eu coloquei aqui 30 mil mortos, né? Muita gente olhou e deve ter ficado assustado. Nossa, como é que ele fala um negócio desse, né? Só que hoje, dia 6, eu acho que hoje é dia 6, a OMS já publicou, já espera-se pelo menos 20 mil mortos, né? Aonde um terremoto que derrubou um castelo de 2.000 anos, né? Eu olho o mundo diferente, gente. Minha visão e a maneira com que eu enxergo, né? É muito complexo. As pessoas não entendem isso, né? Então, como que um castelo de 2.000 anos, que está lá na Síria, lá na Turquia, né? Não caiu e teve um outro grande terremoto lá em 1999, né? Também morreram 20 mil pessoas naquele terremoto, 1999, né? Como que esse castelo passou por inúmeros terremotos sem sofrer nenhum abalo? Significa que em 2.000 anos não existiu nenhum terremoto igual foi na proporção do que foi este último. E eu posso dizer mais, né? Isso vai aumentar. Ah, mas o Brasil está longe, né? Fiquem de olho, gente, nos recordes, né, mundiais, né? Aonde na Austrália, né, já bateu lá 50 graus Celsius de temperatura, né? A gente viu aí recentemente um inverno, né, onde menos 70 graus em Nova York, né? As alterações climáticas, eu vou dizer mais. Entendeu? A gente está entrando na época de verão, época de chuvas, aqueles episódios que a gente já assistiu, né? Lá no Rio de Janeiro, de morro, carregando assim algumas dezenas de casas, vai acontecer de novo, entendeu? Alagamentos aqui em São Paulo, em várias regiões do Brasil, né? Rompimento de barragens, igual foi de Brumadinho. O mundo está sendo. Eu não posso acreditar que um lugar desse é de Deus, entendeu? Que mantém o povo, entendeu? As pessoas debaixo de uma armadilha mortal. Ah, mas o Brasil está longe, né? Observem, né? Por isso, versículo 3, né? A terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Então, meu filho, nem eu, nem você, nem ninguém nessa terra, neste planeta, vai passar de sentir um nível de tristeza, de abatimento, de angústia, de ansiedade, né? Nestes episódios cataclísmicos que estão aí por acontecer, né? Isso será um grande período de grande tristeza e abatimento, né? E eu vejo, né, as igrejas alimentando um povo numa história de Ruth, na história de Samuel,
né? Num contexto de prosperidade, tudo vai dar certo para mim, entendeu? Absolutamente um contrassenso, né? Um episódio de, diria eu, né? Assim, anticristo, antibíblico, né? Contra o texto que está escrito aqui, né? Aqui está prometendo, né? Uma coisa cataclísmica, né? E qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, com as aves do céu, né? Os animais do campo, teve um episódio aí dos carneirinhos andando em círculos, né? E vários animais no mundo, né? O meu povo foi destruído, né? Porque lhe faltou conhecimento, né? Este povo é o povo de Deus, é aquele povo que Deus escolheu, foi destruído, porque ele faltou conhecimento, né? E o conhecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Mas o que está escrito antes, eu sempre digo, né? Vós, né? Se guardares os meus mandamentos, sois meus discípulos, né? Está escrito, né? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Jesus lá agora, né? O que está escrito antes, né? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, né? Se vós, condicional, permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar, né? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado e não compreende com o coração, para que se converta e eu os cure, né? Então, o mau grado no coração rejeita a Deus. O mau grado, ele é o anticristo. O mau grado, aquela pessoa que não aceita uma correção bíblica, né? Na palavra, né? Não é tipo, ah, você não presta, né? Ninguém olha para a cara de alguém, né? E fala assim, ah, você é um malogro, uma pessoa malograda, né? Ninguém olha para assim, para as pessoas e começa a julgar. Mas toda correção no presente momento não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então significa que a pessoa que é exercitada pela disciplina, ela recebe um fruto pacífico de justiça. É uma pessoa justificada no reino dos céus, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o povo não sabe disso. Por que que não sabe? Porque ninguém prega. Ninguém ensina, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, versículo 6, né? Rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, né? Então nós temos um mundo de rejeitados por Deus, pessoas que não têm compreensão do presente, do passado e do futuro, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 21, né? E tereis terremotos em vários lugares, guerras, rumores de guerras. Olha lá para a Ucrânia, olha lá para a Rússia, olha lá para os Estados Unidos, olha para as tensões mundiais, o relógio do Apocalipse, né, coisa que as principais nações determinam aí como, né, o momento do apocalipse, né? E não é gente de igreja que faz isso não, entendeu? O momento do apocalipse está lá a 90 segundos, né, do apocalipse. As tensões e crises para colapsos atômicos estão crescentes no mundo todo, né? Eu lembro lá de Timóteo, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então você aí pode olhar aí na tua casa, né? Que você já está trabalhando mais, entendeu? Porque se você não trabalhar mais, você não come. Se você não trabalhar mais, você não paga suas contas. São tempos trabalhosos, tempos aonde, meus irmãos, não dá mais tempo.
de voltar lá atrás e tentar convencer as pessoas, entendeu? De que tudo isso que está escrito aqui já está em curso, entendeu? E que Jesus preparou para nós uma vida eterna, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, meu filho, os crentes tá tudo arrebentado. Pode olhar, entendeu? Tudo arrebentado, tudo perdido, tudo assim, vivendo num curso de enfermidade, né? Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, olhem, todo sacerdote deve ser provado o Espírito, entendeu? Então, todo sacerdote, todo aquele que abre a boca, né, deve ser provado na justiça que anuncia, entendeu? Na verdade que prega, né? Eu sou um pecador, cheio de defeitos, cheio de imperfeições. Tem um monte de coisa em mim que as pessoas olham e falam assim, nossa, que coisa feia, Everton, né? Entendeu? Então, eu tô cheio de... Mas a palavra que eu prego, essa palavra não é minha, mas é daquele que me enviou. Então existe um monte, uma pilha de sacerdote dizendo um monte de besteira. Tome a sua vacina, né? Faça a campanha corrente voto de prosperidade, entrega aí seu dízimo, sua oferta em sacrifício vivo, santo e agradável, porque se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre as vossas vidas bênção, tá lá em Malaquias, né? Eu já fui um enganador desse, entendeu? Hoje não, hoje eu não faço mais isso. Eu não quero ser um sacerdote rejeitado no trono dos céus, né? Eu quero sim levar as virtudes do século futuro, né? Então, cadê? E visto que te esquecer, aqui, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, né? Eita, tá pulando aqui. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Malditos, pessoas amaldiçoadas atrás dos seus privilégios de sacerdócio, né? Bom, vamos ser tão drástico assim, né? Todo mundo já entendeu. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Já estão envergonhados, gente, não dá fruto, né? Comem da oferta do pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Então, tá todo mundo aí vivendo milionário, né? Esses profetas aí, né? Pode olhar a vida de cada um desses grandes, maravilhosos, gente que arrasta suas multidões, vivem nas suas mansões, ao passo que o meu Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça, né? Comem da oferta pelo pecado do meu povo. Então tá lá vivendo seus luxos, né, e transgressão. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Pode olhar, gente. O povo é igualzinho o sacerdote deles. Pode olhar, tudo raça de malditos, raça de amaldiçoados, pessoas que vivem lá na morte, onde permanece o perjuro, o mentir, o matar, o furtar, pessoas adúlteras, né, em desacordo com aquilo que Jesus ensinou, com as palavras do contexto de, diríamos assim, de caráter e de comportamento, né, cristão. Por isso, como é povo, assim será o sacerdote, né? Como é o povo, assim é o sacerdote. Toda árvore boa dá bons frutos, né? E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos. Então, gente, não você não vai ser castigado pelo meu caminho torto. Entendeu? As pessoas serão castigadas pelos seus próprios caminhos, né? Aí está escrito lá em Apocalipse: sai dela, povo meu, né? A grande Babilônia, porque se tornou morada de demônios, de espíritos imundos, né? Então, se você olha para uma Babilônia, né? Que aqui eu vou chamar a Babilônia de igreja, né? Igreja se tornou uma Babilônia, morada de demônios e de espíritos imundos. Sai dela, povo meu, né? Porque você está sendo ensinado errado.
e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Você não vai colher o que o outro plantou, filho. Você vai colher exatamente o que você plantou, assim como eu também comerei exatamente aquilo que eu estou plantando. Comerão, mas não se fartarão, porque o alimento que é a palavra da justiça, da verdade, não os satisfaz. Né? Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Então, qualquer um que esteja debaixo de um círculo, ou chamar assim né, de um círculo de pessoas, dessas quatro paredes que eu vou chamar de igreja, né, que se entrega à luxúria, né, à mentira, à morte, ao engano, ao perjuro, né, Deus não está neles. Essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade que convence o homem a andar pela verdade, né? Então a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração, né? Então a luxúria, o vinho e o mosto, eu vou chamar isso de embriaguez, entendeu? As pessoas estão lá no coração de pedra, né? Como a palavra, acho que até lá em Ezequiel fala assim que e dar-te-ei um novo coração, né? Por que você precisa de um novo coração? Porque o que você tem não presta, entendeu? O coração que você tem, se você não recebeu essa mudança de metanoia completa dentro do teu ser e entendeu que o teu coração é um lixo, né? É uma entidade maligna para combater contra o Espírito Santo, né? Porque eu sei, isto é, que na minha carne não habita bem algum, entendeu? Se na minha carne não habita bem algum, tá escrito isso, tá? Né? O que que habita em mim? Se o bem não tá em mim, o mal tá, filho. Logo, este corpo mortal, ele não é de Deus. Ele não pertence a Deus. Entendeu? O meu espinho na carne, aqui, eu vou dizer que Paulo tinha um espinho na carne. Eu tenho o meu, né? O meu espinho na carne é o autismo que eu descobri. Entendeu? Eu descobri recentemente. Entendeu? Eu tenho esse espinho na carne, né? É a forma de um mundo diferente, de uma visão diferente, que todo mundo fala, não, rejeita isso. Rejeita o quê, meu filho? Entendeu? Rejeita o quê? Né? Eu vou me tratar, eu vou me cuidar, eu tô fazendo acompanhamento médico, reposição hormonal, estudei sobre epigenética, metabolismos, nutrição. Já sou um especialista da minha própria condição, entendeu? Para ter uma melhora na minha qualidade de vida, mas isso não deixou de ser o meu espinho na carne, né? Porque ainda existem muitas coisas que eu preciso me aperfeiçoar. Este é um caminho. A palavra, ela é uma jornada. A fé é uma longa caminhada. E nós, como igreja do Senhor, jamais podemos deixar esse contexto do futuro, das coisas que estão para acontecer e olhar para que este mundo, vai tudo melhorar. O emprego vai melhorar, as coisas vão melhorar. Não, gente, se preparem, né? É o que eu digo, se alimentem das verdades do Senhor, entendeu? Se você sabe que um caos como este que está descrito aqui, que o irmão Fioravante, Luna, Perini acabou de compartilhar, vai se instalar neste planeta, entendeu? Um momento aonde todos, né, que estão aqui nessa face deste planeta vão desfalecer, que qualquer um que morar nesse lugar vai desfalecer, entendeu? Se prepare, estoque alimentos, né? Não é errado, você vai lá comprar um café, compra dois e guarda um, entendeu? Vai lá comprar arroz, compra dois e guarda um, entendeu? Foi o que José fez depois do sonho que Nabucodonosor teve. Não, o faraó teve, né? Desculpa, confundi, né? Foi o sonho lá das vacas magras, das vacas gordas. Então, o que eles fez? Eles pegaram os momentos de prosperidade, entendeu? E começaram a armazenar para os 7 anos de fome que se haveria de se instalar no Egito, entendeu? Então, se preparem. Os 7 anos da grande tribulação começou, né? Então, só se prepara, gente.
entendeu? Não é errado, entendeu? Não é pecado dizer isso. Esquece, né, a teologia dessa prosperidade absurda e maluca, né? Porque eu fico imaginando um Deus, né, criador dos céus e da terra, criador do universo, está preocupado com 10% do seu dízimo, entendeu? Faça essa entrega, mas faça de coração, entendeu? Faça essa entrega do seu dízimo, da sua oferta, para manter o lugar de adoração, o lugar onde os irmãos têm comunhão, entendeu? O lugar onde os irmãos se reúnem para adorar ao Senhor. Mas não faça isso por uma troca, acreditando que o Deus do universo precisa dos seus 10% para te abençoar, porque ele não precisa, entendeu? De verdade, ele não precisa desse seu passo, entendeu? Se você crê com o coração, ouve essas palavras, né? Guarda isso no teu coração, né? Deus te cura. A tua cura, ela está condicionada a um único fator: a você deixar e abandonar de ouvi-lo com mau grado, né? A exortação, a disciplina, né? E todas aquelas as coisas que acompanham, né? A fé, que o ouro, ele é provado no fogo, né? Então, nós estamos aí no fogo, gente, né? A terra que agora existe, ela está reservada para o fogo, tá lá em 1 Pedro, acho, se eu não me engano, isso aí, né? Então, gente, só se preparem, né? Se alimentem do reino dos céus, da justiça, da verdade, do que é justo, puro, santo, irrepreensível, né? Se revista de um comportamento ilibado, né? Não se preocupem em anunciar este evangelho a todos. Este é o momento que você deve se guardar, se preservar, porque o ministério da injustiça opera, e há somente um que resiste até que do meio seja tirado, ou seja, o Espírito Santo já foi retirado deste planeta. Não existe mais o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se você recebeu esta coroa, guarde a tua coroa para que ninguém tome ela de você. Mantenha-se revestido. Ainda dá tempo de se arrepender, mas o Espírito Santo já não está mais entre nós. Amém? Espero que vocês tenham entendido, né? E que Deus abençoe, cara, essa é uma palavra maravilhosa, né? É um dos livrinhos assim menorzinhos que tem, né? Oséias, todo mundo lê rapidinho, né? Mas que tem uma profundidade, uma sabedoria assim que não acredito ser de homem algum, ter vindo de homem algum, e me perdoe pelo áudio imenso, porque realmente eu acredito que nós somos o povo a quem Deus libertou, né? E se verdadeiramente somos livres, né, nós sim temos a condição de libertar muitas outras vidas. Mas vamos evitar o caminho do perjuro, da mentira, do matar com as nossas palavras e furtar, né, as virtudes das outras pessoas, né? E evitar, gente, corre do adultério, né? O adultério ele não é só o cara arrumar outra mulher, não, entendeu? Como é biblicamente conhecido, entendeu? O adúltero é aquele que faz dos seus ídolos os seus deuses, né? Amém? Que Deus abençoe e me perdoe o áudio longo e comprido. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Um grande abraço para você e fui.